Beleza, Lucas? Bom dia. Beleza? Tá conseguindo me ouvir? Tô. Aí, Tudo. cara, deu certo, cara. Eu tava pronto pra entrar 8 horas, mas eu tava com um problema aqui em casa, cara, de abastecimento de água. E quando você adiou, eu falei, opa, beleza, então eu vou resolver. Só que eu fui resolver, mas ninguém não abre às 8. Só abri às Caraca, 9. Eu falei, pô, aí rodou, aí atrapalhou aqui. Mas não tem erro, não. A gente não tem erro, não. tranquilo, Nós pessoal. vamos na boa. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Eu penso que a gente parou na semana passada, Tô resgatando aqui no, a gente nas parou anotações. aqui, não foi? Eu acho que No foi, índice de professor. aproveitamento de FUSH, não é? Isso, que aí Que eu você tinha explicou sugerido. que é uma sugestão do senhor. Isso, Isso mesmo. para poder comparar florestas diferentes, né? Equipes Uhum. diferentes, florestas diferentes. Beleza, vamos dar continuidade na parte teórica aqui. Aí daí, o que que a gente vai tratar na disciplina? Uma parte a gente vai passar batido, só falando sobre o assunto, outra parte a gente vai falar mais detalhadamente. O que que a gente vai falar detalhadamente? Aquilo que é do mato, aquilo que é as contas a fazer, aquilo para tocar, tá beleza? Então, macro planejamento, dimensionamento da UPA, a gente vai ver hoje, dimensionamento da unidade de produção anual. Aí, através dela, dimensionamento da área de manejo florestal. A minha unidade de produção anual, UPA, é aquilo que eu preciso de colocar dentro do meu plano operacional anual para abastecer a minha indústria, qualquer que seja ela, tá certo? Então a gente vai aprender a fazer isso. Por quê? Porque a floresta é diferente, tem perdas, né? Tem perdas, vários pontos de perda, né? E a gente tem que descontar isso para poder dimensionar a minha unidade de produção anual, ou seja, a minha área de manejo a ser explorada por ano, para eu abastecer a minha indústria, manter a minha indústria funcionando o ano inteiro. E através do dimensionamento da UPA, o dimensionamento da MF. Isso aqui pode ser assim ou pode ser invertido, a gente vai ver os dois casos. Aí começa lá com a obtenção da imagem, o Landsat, o Ciber, que são tanto o Landsat como o Ciber, são imagens gratuitas, não é? Aí composição de bandas, georreferenciamento, modelagem da hidrografia com Aster, GEDEM ou LIDAR, né? Aí que é com o eixo Z, Aster, GEDEM ou LiDAR. Isso aqui a gente vai passar batido. Isso é lá com tanto o Landsat aqui com o Ciber, Aster, GEDEM, com o professor Bruno lá. Aí a modelagem do terreno, que aí a gente já viu. Você já fez exploração, então você lembra. Você tem a sequência de slides daquele livro do Marco Vinícius, Manejo de Precisão. Lembra disso? Uhum. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Bora. Esse livro do Marcos Vinícius, tem alguma forma da gente acessar os dados que ele usa lá? É porque eu nunca peguei ele para ler, por exemplo, para tentar aplicar o que ele aplica lá no livro. Pô, cara, Esses você tem que dados estão fazer abertos? isso. Tem que Mas fazer isso. A eles são questão é abertos, que esses são duas dados? coisas. Eu não, esse livro, se eu não me engano, a não ser que eu tenha errado, ele tá lá para baixar em formato de PDF. Tá sim, tá sim. Ah, então. Ali tem a sequência a sequência, slide por passo a passo. Só que ali tá no passo a passo no QGIS. Não no QGIS, não. Uhum. No ArcGIS. E aí você Uhum. teria que fazer no ArcGIS, não. No QGIS, no QuantoGIS. Mas é a mesma coisa, as mesmas funções Sim, para sim. você para obtenção da modelagem. E se você não conseguir, a gente faz junto. Mas tu pode procurar Beleza. no YouTube lá, cara, no YouTube lá, modelagem digital do terreno, no QuantumGIS, você vai ver, Beleza. vai fazer. Show de Tá bola. beleza? Não, por que que você precisa? Você precisa, a gente não vai tratar disso nessa disciplina. Por quê? Porque a gente já tratou lá em exploração, que é obrigatório, todo mundo tem que fazer. Então, para quê? Para você desenhar a estrada. Lembra daquele estrada do zoom que vai e volta na UPA e na unidade de trabalho? Para desenhar o terreno, começa no divisor de água, depois vai fazendo zoom, aí vai botando os pátios, fazendo buffer de 250 metros, buffer de 300 metros, aí
faz, edita, né, o shape de pátio, depois o shape de estrada, até para ficar bem distribuído, os pátios ficarem bem distribuídos na unidade de trabalho, em cada unidade de trabalho. Lembra disso? Sim, sim. Se você não lembrar, você tem que recordar lá, você tem que ir lá olhar lá, porque ali está um passo a passo bem, não só a conversa, como, como os slides, do passo a passo No lá. material tá bem detalhado. Eu lembro sim. Pois é, então aí a gente já tem as estradas lá. Então eu fiz a modelagem do terreno, pô, aí depois eu faço a estratificação. Aqui ainda não cheguei na estrada ainda. Nós vamos fazer aqui, no passo a passo da estrada ainda. Aí depois eu faço a estratificação. Por quê? Porque eu posso ter, e é comum eu ter, ainda mais em áreas de manejo, que são áreas em geral grandes, se comparado com as áreas aqui de baixo, né? Por exemplo, 100 hectares. 100 hectares é uma unidade de trabalho, é uma área bem pequena. E 100 hectares aqui embaixo, pô, 100 hectares. Não, lá é uma mixaria. Tanto é que a unidade de trabalho, a área de manejo é dividida em unidade de trabalho de 100 hectares. É mixaria. Então, aí eu estratifico. Estratifico, é, ou não, a vida como ela é. Quando eu obtenho a imagem, eu percebo e eu também vou lá no site do INPE e aí baixo, desculpe, não é do INPE não, do IBGE. No site do IBGE eu baixo o shape da vegetação, da vegetação brasileira, no IBGE. Eu baixo o shapefile. E aí eu olho a minha área e vejo que tipo de vegetação eu tenho lá. É comum eu ter mais de um tipo de vegetação. Às vezes, essa variação de vegetação não significa muita coisa, não. Porque mesmo quando eu estou no mesmo tipo de vegetação, como eu já falei, eu tenho muita variação de uma unidade de produção anual de outra, de um pedaço de floresta para o outro. Eu acho que eu já contei da história do. Agora esqueci o nome dele, mas ele fez a monografia dele, foi justamente isso. Eu já contei essa história. Ele ficou acompanhando a Pré-Sosud, que é a empresa mais antiga, eu falo sempre dela, porque foi ela que a gente mais estudou, porque eles abriram as portas lá pra gente, e eles são os mais antigos. Então eles têm mais história para contar. E eles exploram área grande. Eles estão explorando agora 10 mil hectares por ano. De exploração, 10 mil hectares por ano. Então eles mexem com 30 mil hectares por ano. De exploração, construção e censo. E aí, cara, um cara que eu esqueci o nome dele, que pena, cara, que crime. Ele fez acompanhou ano a ano a quantas espécies a empresa explorava. E ela tinha uma lista de 100, cento e poucas espécies, mas explorava só 60, porque cada unidade de produção anual era diferente. Então, essa variação, só se for uma variação muito grande, mas em geral não rola isso. Não faz muito sentido estratificar, não. Estratifica. Estratifica, porque se você for fazer um inventário, você tem que estratificar para sossegar o erro amostral, né? E também para você olhar lá no manual da vegetação para ver se há grande diferença. Se não, considera tudo uma coisa só, sem problema. É na hora ali que você vai ver, né? Em geral, não deixa para lá. Em geral, na vida como ela é, deixa para lá. É tudo floresta. Aí daí, então tá. A estratificação, aí tá. Aí eu vou em cada unidade de. Aqui, ó, tem lá a área de manejo florestal. É a área total do manejo. Tá certo? Que seria a soma de todas as unidades de produção anual. Todo ano eu exploro uma unidade de produção anual. E ao final do meu ciclo de corte, eu volto para a primeira e o total dessa área, digamos que eu tenho um ciclo de corte de 15 anos. Então, 15 vezes a área de cada UPA, 15 UPAs, né? É a minha área de manejo florestal. Só que a minha área de manejo florestal pode ou não estar numa mesma unidade de manejo florestal. Olha qual é a diferença de uma para outra. Que a área de manejo florestal é toda a área destinada ao manejo, para me abastecer. Tá certo?
Em cada propriedade. E a unidade de manejo florestal, isso é importante você saber, a unidade de manejo florestal é, aqui, é a propriedade, é o título de posse. Então vamos lá. Se você foi contratado. Ah, isso eu fiz isso um tempo. Eu não tenho floresta, mas eu tenho conhecimento. Eu sei escrever, eu sei onde é que eu sei conheço o órgão licenciador, eu sei onde é que tem fonte de financiamento. O Serviço Florestal Brasileiro publicava, agora meio que deu uma dormida, mas publicava a, as fontes de financiamento da atividade florestal, um livrinho. Fonte de financiamento da atividade florestal. E eu deixei lá, deve estar lá. Se não deixei, eu vacilei, tem que botar lá. Mas se eu não botar, se eu esquecer, é só procurar lá no site do Serviço Florestal Brasileiro, tem lá publicações, download, sei lá. Aí vai achar lá fonte de financiamento da atividade florestal. Então a gente fazia isso. Empresa pequena, a gente chegava, ó, vocês têm floresta, a gente tem conhecimento. Aí a gente vai fazer, organizar, ajudar vocês a se organizarem com uma associação, né? Nós vamos discutir bastante, que é manejo florestal. E aí a gente obtém o financiamento, a gente explora a madeira, mas a gente vai cobrar a nossa parte. A gente não trabalha de graça. Como? Então é uma forma. Naquela época, quando eu fiz isso, tinha muita fonte de financiamento e a fundo perdido. Que a fundo perdido quer dizer que você não paga. Hoje não. Hoje seria, se o governo está falando sério mesmo, o BNDES, que sempre só apoiou o grandão, só apoiou os amigos, agora diz que ia apoiar pequeno, BNDES, que é juros subsidiado, pô, tudo de bom. Então seria o caso de ver se é possível crédito, né, com juro do BNDES para manejo florestal. Tem tudo a ver. Agora não sei se está funcionando, não. Bom, mas aí fazia isso. Oferecia o serviço, o conhecimento. A rapaziada entrava com o trabalho, com a mão de obra e com a floresta. E todo mundo ficava feliz. Mas quando você está fazendo o manejo de uma propriedade, por exemplo, de uma reserva extrativista, que era o caso, a reserva extrativista, qual é a área da reserva extrativista? Não importa. Na reserva extrativista, eu vou fazer o macrozoneamento. O que é macrozoneamento? Eu vou interpretar a ideia, vou plotar a imagem, a reserva na imagem, né? Ver que tipo de vegetação é e discutir com a cooperativa, com os associados, qual que vai ser a área destinada ao manejo florestal. No caso da Amazônia, tudo rola a nosso favor. Por quê? Porque já é obrigatório manter 80% de reserva legal, que não tem nada a ver com a APP. A reserva legal é 80% da propriedade. Então, 80% da propriedade, ou o cara explora floresta, ou não explora nada. Ele não pode desmatar, ele só pode matar 20% da propriedade. Então, tá tudo a ver com a gente. Vocês vão deixar essa área parada aí, ou vão produzir dinheiro, né? Aí é produzir o que quiser, começando pela madeira, porque tem mais volume, mais liquidez, é o carro-chefe, é a madeira mesmo. Bom, então tá. Então, dentro da minha propriedade, dentro de uma propriedade, também pode ser propriedade privada. Tem um monte de gente de São Paulo, tem gente rica em São Paulo, mais em São Paulo mesmo, né? Que compra terra no Mato Grosso, no Acre, no Amazonas, compra terra. Porque é muito barata, a terra é muito barata, e compra terra e paga a empresa florestal, conheci engenheiros florestais que viviam disso. Não, você fica aí em São Paulo, deixa comigo. Eu exploro, eu manejo, eu exploro, te mando a grana. Tem gente que faz isso. Aí daí. Então, aí tem uma propriedade. Pode ser uma propriedade privada, pode ser uma reserva extrativista. Aí eu tenho aquela área de manejo. Pelo macrozoneamento, eu defini qual que é a área destinada ao manejo. Como aquela propriedade ali é uma propriedade limitada, né? Então, eu vou pegar assim, então eu vou ver qual é o meu ciclo de corte, que a gente vai ver como calcular o ciclo de corte. Mas vamos ver qual é o meu ciclo de corte, é de 12 anos, 15 anos, vamos dizer. Então, a área de manejo florestal eu vou dividir em 15 partes iguais. E aí vou explorar uma a cada ano. E aí no Justamente a décimo... UPA, né? Hã?
Justamente a UPA, né? Exatamente, a UPA. A UPA. Essa é uma forma de calcular. Primeiro, através do macrozoneamento, desculpe, eu isolo, eu defino a minha área de manejo florestal. E essa área de manejo florestal, eu divido na quantidade de anos do ciclo de corte. Se o ciclo de corte é de 15 anos, então eu divido em 15 partes, para explorar uma a cada ano. Então eu comecei pela UPA, pela área de manejo florestal, aí defini o meu ciclo de corte, dividi a minha área de manejo florestal pelo ciclo de corte, e aí defini então, cheguei lá na minha unidade de produção anual. Ou seja, de cima para baixo. Tá certo? Por quê? Porque a minha área de manejo já estava pré-definida. Já foi pré-definida. Essa é uma situação, uma realidade. De reserva extrativista, de floresta nacional, floresta estadual, propriedade privada, essa é uma realidade. A outra realidade é eu definir de baixo para cima, ou seja, eu tenho, que é o que a gente vai fazer o exercício hoje, provavelmente. Eu tenho uma demanda. Então, eu tenho uma indústria, seja lá qual for ela. E a partir dessa indústria, que ela precisa para trabalhar o ano inteiro, é muito comum serraria fechar, fora da safra, fecha. E ia ser até legal também, porque é uma oportunidade da gente alugar. Se eu te contar o preço do aluguel de uma serraria, você não vai acreditar, você vai achar que eu estou mentindo. É muito barato mesmo, porque está parado lá. Então o cara te aluga bem barato. Claro que o layout é ruim, tudo, a manutenção é toda ruim também e tal, mas vale muito a pena você agregar valor, porque você serrar, você já agrega valor à madeira para caramba. Em terra de cego, quem tem um olho é caolho, e ser caolho em terra de cego é bom demais. Então, aí daí tem uma indústria que vai funcionar. Essa indústria tem uma demanda de madeira para funcionar o ano inteiro, não para funcionar só na safra, para funcionar o ano inteiro. Então eu tenho que dimensionar a minha unidade de produção anual agora de baixo para cima, baseado na minha demanda. E esse exercício que a gente vai fazer, o próximo exercício que a gente vai fazer aqui. E aí, em geral, as indústrias, as empresas que elas começam pequenas e elas vão crescendo. Elas vão crescendo, elas vão crescendo. Aí daí a tendência é procurar mais propriedade, comprar mais propriedade, ou comprar ou arrendar mais propriedade para tocar manejo florestal. Já te falo que uma propriedade sob manejo, uma floresta sob manejo, valoriza a propriedade absurdamente. E quando uma empresa de manejo se instala numa área, toda a terra em volta, o preço vai lá para cima. Porque uma hora ela vai querer comprar. Então, pô, é isso aí. É isso aí. A coisa como acontece, né? A vida como ela é. Então, aí tá. Então eu tenho uma área de manejo florestal, que pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima. E quando é de baixo para cima, eu tenho várias unidades de manejo florestal. E o que é unidade de manejo florestal? Propriedade. Título título de propriedade. Título. Uma terra, um cartório, uma terra, uma propriedade. Tem um dono, tem uma cadeia dominial. A cada unidade de manejo florestal, que é uma propriedade, eu tenho que fazer o macrozoneamento, lógico, fazer o macrozoneamento, que é tudo em nível de satélite, mais de satélite, nada mais que isso. Mas aí eu pego e eu tenho que submeter a APAT, que é a autorização prévia à análise técnica. Está aqui embaixo, ó. Autorização prévia à análise técnica. Isso aqui é muito legal, isso foi um avanço. Benção ao professor Arimateia. Isso foi um avanço. Porque antigamente você fazia o plano de manejo, fazia tudo junto. Mas com a obrigatoriedade do censo, e você gasta muito dinheiro com o censo florestal, é lógico que ele se paga com vantagem, como a gente já viu. Mas vai que você faz o censo, faz o plano de manejo, tudo custa dinheiro. E aí você submete o plano de manejo ao órgão licenciador, pode ser federal ou pode ser estadual. E que a gente já viu isso, quando é que é federal, quando é que é estadual, né? E aí não é aprovado. O plano de manejo não é aprovado, por quê?
Alguém, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico, descobriu lá um sítio arqueológico, ou o ICMBio quer criar uma reserva extrativista ou uma unidade de proteção integral, uma reserva biológica, sei lá qualquer for. O INCRA está com aquela área ali pensando em fazer um assentamento, sabe como? E aí você não tem o plano de manejo aprovado. Aí esse é o grande lance da APAT. Antes de você fazer o plano de manejo, antes de você fazer o censo, antes mesmo, se for pela minha recomendação, antes mesmo de você pisar na área, você submete ela à PAT. Não gasta dinheiro. Submete ela à PAT. Isso aí é só. É como se fosse uma carta de intenção, um plano de manejo, uma carta de intenção. Dizendo qual é o E sistema civil. previne o prejuízo, né, professor? Exatamente. Exatamente. Quando chegar lá, aí não vai não tem análise técnica. Não tem análise dessa. É claro, você diz lá qual é a área que você está querendo, qual é o teu título, o título de posse. Aí ninguém vai ver o responsável técnico, no caso você, se está tudo bem com o responsável técnico, está tudo bem com o detentor, se o título é quente, sabe como se não tem ninguém reivindicando aquela área para criar qualquer coisa. Aí vai olhar lá e aí pronto. Isso está no jurídico, não foi na parte técnica. Aí, ó, beleza, você recebeu a autorização. Aí que tá, aí que você vai pisar na área, implantar a área, fazer censo, essas coisas, por aí vai, tá beleza? Então, eu dividi aqui na área, unidade de manejo de cada propriedade, a unidade producional, que a gente vai aprender a calcular, e a unidade producional eu divido em unidades de trabalho. E unidade de trabalho é só uma divisão administrativa da unidade producional. Como a unidade producional, em geral, é grande, como é que faz? Eu não começo fazendo censo de uma área enorme. Não. Eu subdivido ela. Em quê? Em unidades de trabalho. Então, a unidade de trabalho também varia um pouco o tamanho. Em geral, ele fala, unidade de trabalho é a padrão, a mais utilizada, não é a única, mas a mais utilizada na Amazônia. É a unidade de trabalho de 1.000 metros por 1.000 metros, um quadrado de 100 hectares, 1.000 metros por 1.000 metros. Mas tem unidade de trabalho de 10 hectares e não de 100 hectares. E aí eu divido de acordo com o meu sistema civicultural, com a minha opção, né? Minha opção, né? Eu divido lá a minha unidade de produção anual em unidades de trabalho. Para eu poder administrar melhor. Tá beleza? Então tá, fiz o meu zoneamento, aí elaboro os mapas, aí concluo o plano de manejo e protocolo. O plano de manejo, que é só uma carta de intenção, para obtenção da autorização prévia à análise técnica. Autorização prévia à análise técnica. Aí depois, vamos aqui à fase de pré-exploração 1. A delimitação da UPA e da UT. Delimitação da UPA. Como é que eu implanto a minha área de manejo florestal? Através da implantação das minhas unidades de produção anual. Eu não implanto a minha área de manejo florestal de uma vez só. Não. Eu tenho ela no mapa. Mas a implantação é através da implantação das unidades de produção anual, uma a cada ano. E como eu implanto uma unidade de produção anual? Através da implantação das minhas unidades de trabalho. Então, eu começo a implantação da minha unidade de produção anual através da implantação das minhas unidades de trabalho. E como que eu implanto as minhas unidades de trabalho? Picada. Picada e baliza. Pronto, simples assim. É picada, baliza, picada, baliza, picada, baliza, picada, baliza. Pronto. Então tá. Depois que eu faço a implantação, ou seja, picada e baliza da minha unidade de trabalho, das minhas unidades de trabalho, que são reunidas, fazem a minha UPA, unidade profissional, depois que está tudo implantado, aí eu faço o censo florestal. E a gente pensa em censo florestal, pô, o nome já está dizendo, censo florestal é o mapeamento de todas as árvores. Não é. É sim, é verdade, mas por causa desse nome, dessa desgraça desse nome, tem um monte de engenheiro florestal que faz o censo, que é mapear todas as árvores, e não é. O censo florestal é muito mais do que isso. O censo florestal vai te permitir um microzoneamento, você saber em detalhe cada coisa que tem lá. Por exemplo, hidrografia. Por exemplo, área de baixada, raizama, que é aquele charcão assim, que tem aquelas raízes para fora, assim, sem ficar pisando nas raízes, andando de pau em pau, pisando de charco, afloramento rochoso, fonte de pissarra, você vai precisar de pissarra, que é cascalho, vai precisar de pissarra para botar na estrada.
na ladeira, eventualmente, né? Mancha de palmeira, que você vai explorar a palmeira, por que não? Você não faz o censo da palmeira, mas você faz o desenho, a mancha da palmeira no censo. Então você pode, eventualmente, se quiser explorar açaí ou alguma coisa assim, buçu, que é uma palmeira muito legal, cara. Você aí faz por amostragem, você já tem onde tem as manchas lá no processamento, as manchas lá de jarina, buçu, jarina é o marfim vegetal, tem as manchas lá. E aí você faz por amostragem para quantificar se você quer explorar aquele recurso, né? Você sempre quer. Mesmo que você não queira explorar comercialmente, você quer explorar para o alojamento. Você não compra coisa fora. O alojamento você constrói quase tudo, você constrói com o recurso do mato mesmo. Né? Então, para cobrir, por exemplo, a gente vai chegar lá no acampamento, é muito legal. Por quê? Porque se você botar lona, você pode botar só palha. Cobrir só com palha, pode. Mas dá um trabalho danado. Eventualmente tem uma goteira, aí você tem que mexer. E depois vai ficando velho, vai caindo, sabe como? E às vezes já junta bicho ali e tal, então não é legal. Então, pô, você pode ser mais prático você botar a lona. A lona é bem barato, cara, ela estica, não tem goteira nenhuma. Só que a lona, essa lona plástica, ela que você faz a estrutura de duas águas, não é? Você faz ela só com vara do mato, faz só com vara do mato. É muito simples de fazer, muito maneiro, boca de lobo, ferro de cobre, muito simples de fazer. Cipó, se não quiser gastar nem prego, não gasta. Forquilha, cipó para amarrar, tem tudo no mato lá. Então faz duas águas, joga a lona por cima. Só que aí o sol arrebenta com ela. Dois com o problema, o sol vai arrebentar com ela não vai durar, que o sol é barra pesada. Outra, ninguém consegue ficar lá dentro, lá embaixo, de dia, porque fica muito quente. Então, qual é o grande lance? Bota a lona e a palha por cima. Aí a palha, ela já entra só para não deixar o sol bater, para proteger a lona e não deixar entrar goteira também. E não tem inseto, não tem bicho. A palha tá por cima da lona. É perfeito. É perfeito. A lona esticada, amarrada, tá tudo no jeito. Então, por que eu estou falando isso? Ah, sim, por causa do microzoneamento. O censo não é mapeamento das árvores, o censo tem tudo. Onde passa, exatamente onde passa a hidrografia. Não sei se você já viu, eu já mostrei, vamos ver ainda, o formulário. Do lado esquerdo tem a informação numérica das árvores, certo? Do lado direito é o mapeamento de tudo que está acontecendo lá. Sabe como? Então, do censo florestal vem também o microzoneamento, exatamente onde passa a hidrografia e tudo. Tá certo? Então, delimitação da UPT é o censo florestal. Aí, processamento de dados, parte vai para o banco de dados, como a gente vai ver, né? Codificação, destinação das árvores e tal. Parte vai para o SIG, a ficha de campo do censo, parte vai para o SIG, né? Para botar lá as manchas, essas coisas assim. Aí confecciona o mapa. E nessa confecção de mapa aqui, eu fiz o planejamento de estrada e pátio no escritório, ainda no nível de escritório, com processamento de dados, que é o quê? As árvores e as outras informações do SIG, do microzoneamento, não é? Então, planeja estrada, pátio, confecciona o mapa. Aí concluo o primeiro plano operacional anual e protocolo. Isso vai dar trabalho? Vai. Na primeira vez que eu fizer, vai dar trabalho. Ainda mais que eu nunca fiz, vou gastar um tempo. Mas depois, se eu estou trabalhando com banco de dados e com SIG, e o SIG é também um banco de dados relacionais, o SIG é um banco de dados relacionais, também tem entes. O SIG tem entes também. Só que o cara que está operando o SIG não percebe isso direito. Mas também tem entes, também tem relação. Desculpe. Também tem relação entre entes. O SIG processa dado. Processa muito dado. Só que, pô, quem é bom de processar. O SIG tem um grande lance que ele processa dado espacial. Mas quem é bom mesmo de processar dado é o banco de dados. É o banco de dados aí sim, é a especialidade dele. O banco de dados faz gráfico? Faz. Mas a planilha faz melhor do que o banco de dados. Tá certo? O banco de dados faz tabela? Faz. Mas o editor de texto faz uma tabela melhor do que o banco de dados. Né? Faz relatório? Faz. Mas o editor de texto
Faz melhor. Então, o que se faz é trabalhar com todos, porque esses softwares todos se conversam. Mas, de qualquer forma, eu gravo tudo. Eu automatizo tudo, para não fazer mais. Eu tenho um trabalho no primeiro, depois aí não. Aí é exponencialmente negativo, uma exponencial negativa. No começo eu trabalho muito, depois cada vez eu vou trabalhando menos. Porque vai ficando tudo automatizado. Qualquer raciocínio que eu fizer, tipo aquele banco de dados que eu mostrei semana passada, tem tudo lá já automatizado. Então é só clicar no botão e pronto. Então, aí depois, então essa aqui seria a fase de pré-exploração 1, tá certo? Eu concluí o POA, o Plano Operacional Anual, e protocolei ele no órgão licenciador, seja federal ou estadual, tá certo? Só depois que eu tiver aprovado o meu plano operacional anual, que tem lá a lista árvore por árvore que eu quero abater, é que vai ter o crédito, eu vou receber o crédito no DOF, no sistema DOF, que é DOF, é Documento de Origem Florestal, e também é o sistema DOF, o SISDOF, que é um sistema que controla os créditos de madeira, e esse crédito é dado árvore por árvore, que eu fiz com o censo, que eu destinei após o censo florestal. Então, as árvores que eu vou abater, tá certo? Beleza, aí eu protocolei lá e recebi. Quando eu recebi a autorização, aí eu recebo crédito no sistema DOF e recebo autorização de exploração. Depois dessa autorização de exploração, aí eu posso construir estrada e posso abater. Mas antes disso, antes de eu receber a autorização de exploração, Altex, que chama, não é? Tem uma segunda fase da pré-exploração, que eu chamo. Essa divisão aqui sou eu que faço. Normalmente as pessoas fazem só pré-exploração. Mas eu divido a pré-exploração em duas etapas. Uma, até concluir o plano operacional e protocolar. E outra, depois que eu protocolei, eu não fico parado, não. Aí então, eu já vou cortar cipó. Como na conclusão do plano operacional, eu já botei lá quais a destinação das árvores, quais as árvores que eu vou abater, eu já sei as árvores que eu vou abater, então nelas eu tenho que cortar o cipó, para diminuir o impacto da exploração. Existe área, e é verdade, dependendo da floresta que você está trabalhando, o cipó não é importante. Então, tem área que não. E tem área que você não consegue entrar. Até no microzoneamento, tem mancha de cipó, cara, tu não consegue entrar. Sabe como? Isso é porque em área de cipó mesmo, como eu falei, tem 4 faces. Floresta aberta tem 4 faces. Chama face, né? Com palmeira, embaixo muita palmeira. Ou taboca, é bambu, né? Que o pessoal chama de taboca lá. Ou banana sororoca, que é tipo uma bananeira mesmo. Que é tipo um leque assim, abre um leque assim. E cipó. E aí, cipó, pô, caiu uma árvore. Aí, pô, cipó é até legal, cipó, essas coisas assim, é legal para cicatrizar a abertura que uma árvore quando cai, né? Tem muita água, erosão, né? Tem muita energia, né? Então é legal cicatrizar logo. Então, cipó é o primeiro que entra na roda, que entra na dança para cicatrizar a floresta, né? E tem área que você não consegue nem entrar direito, igual taboca. Tem área de taboca também, você não tem que sentar e esperar os caras abrir o túnel no meio, não é? Então tá beleza. Mas aí então, você vai cortar cipó, tem área que cipó é muito importante, tem que cortar. E vou te falar, você deve cortar cipó o mais cedo possível. Até quem fale que se você trabalha com poucas espécies e seu mateiro seus mateiros são experientes e ele olha lá na hora do censo ele já olha assim, essa árvore vai cair. Aí então já corta o cipó dela. Já antecipa, Já né? antecipa, já corta o cipó dela. Só que isso você tem que saber o que está fazendo. Porque o censo é caro. O censo é caro. Se você for fazer o censo do jeito que eu acho assim, que é o melhor do mundo, no melhor dos mundos, você vai fazer o censo de todas as árvores, porque você não vai decidir. Nem o mateiro vai decidir o que vai fazer, qual vai ser a destinação da árvore. Vai ser o banco de dados. Vai ser a informação que você vai reunir.
Então você faz o censo de tudo e depois é o banco de dados para dizer se você vai explorar, se não vai explorar, qual que você vai explorar e para quem que você vai explorar, para quem você vai dar, isso é tudo banco de dados, não é? Então, nesse caso, nem pensar em dar um trabalho adicional para o mateiro, para a equipe de censo. Sabe como? Mas tem a outra realidade, que é o extremo oposto. Que até aquele manual lá do manejo de precisão da Embrapa é voltado. É para aquele empresário que só explora madeira e só explora madeira de algumas espécies, de poucas espécies. Aí, nesse caso, por que não já cortar cipó? Tá beleza? Embora, ecologicamente, cortar cipó adoidado é uma temeridade. Presta atenção. Isso é conhecimento. É uma temeridade. Eu já fui numa área, os caras tinham uns 400 hectares, eles fizeram aquilo. Madeira paga tudo. Madeira paga tudo. Madeira paga qualquer estupidez que o cara fizer, a madeira paga. Aí o cara fez, querendo ficar bem na foto e querendo experimentar também, muito dinheiro, né? Cortou em 400 hectares, ele cortou todos os cipós. Sabe como? Eu fui lá, já não tinha mais cipó nenhum, já tinha apodrecido. Eu fiz só uma visita. Nem posso te garantir que era 400 hectares. Agora eu posso estar enganado nessa área, mas não era uma área pequena, não. Era umas 4T, eu acho. Mas tudo bem, ele cortou o cipó tudo. Quando você entra, você fica com calor no mato. Porque o sol entra direto. O sol entra direto. Por quê? Embora, em termos de área basal, o cipó seja insignificante em termos de área basal, em termos de biomassa aérea, de copa, ele é importante para caramba. Depois de cortar o cipós todo, apodreceu, ele falou, era o dono, estavam andando comigo lá. Aí caiu tudo, não conseguia andar lá dentro. Aí depois que apodreceu, ficou com com um bosque, uma floresta assim, cara, sei lá, ficou uma floresta super clara, sol batendo. O que aconteceu com o incremento periódico anual? Por que a gente chama de IPA, incremento periódico anual? Porque a gente, quando é floresta plantada, a gente mede o incremento. E a gente pode dizer qual é o incremento médio anual. Quanto que incrementou em média por ano. Mas em floresta, não. A gente não mediu a floresta desde o começo. E que começo que ela teve? Não teve um começo, certo? Então a gente só expressa incremento periódico anual. Quantos metros cúbicos por hectare por ano, desde que a gente começou a medir. Tá certo? Incremento periódico anual. Então, quando corta o cipó todo, o incremento periódico anual vai lá para o espaço. Porque entrou luz direto. O cipó concorre com luz pra caramba com as árvores. Você tirou os cipós, as árvores vão receber aquela energia toda, o incremento periódico anual vai lá para o espaço. E qual é a vantagem disso? Nenhuma que a gente possa comprovar. Só ali. Ali naquele momento ali, é verdade. Mas o problema é a tal da biodiversidade. Por quê? Olha só, tem espécie que flore todo ano. Por exemplo, andiroba. Flore e frutifica. Embora tem safra boa e safra ruim. Safra boa, safra ruim. Safra boa. Tem espécie que flore de 2 em 2 anos, de 3 em 3, de 5 em 5. O Jurandir Castro, pô, publicou um trabalho fenológico do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Tem uma espécie que, desde que ele começou a analisar, ela só floriu no 8º ano. Ela floriu. Aí no 8º ano, ou no 9º ano, desculpa, no 9º ano ela floriu de novo. Pô, que fenologia é essa? Tem a ver com clima, né? Tem a ver com clima, com microclima, tem a ver com várias fotoperiodismo, sei lá. Tem a ver com um monte de coisa que a gente não sabe. Essa é a questão. A gente não sabe. E tem espécie, tipo aquela lá, cara. Já vou lembrar o nome dela, taxi preto. O taxi preto ele flore só uma vez na vida. É uma árvore grandona, cresce, grandona, ela floriu. Pô, vai morrer. Floriu, morreu. Você como é que é? Então, a fenologia das espécies é um carnaval. Claro, se você faz o censo florestal, por que não você já não registra a sua área no mapa, no Ministério da Agricultura, né? Pecuária e Abastecimento, como área de coleta de semente. Opa, a tua semente já vai lá para o espaço, o preço dela. Só no SIG. Só no SIG você só faz ali, pela fenologia, banco de dados, pá, imprime lá, registra tudo. Então, todo ano você colhe semente, mas cada ano de uma espécie. Cada ano de algumas espécies. Não das mesmas espécies todos os anos. Sabe qual?
Então, E, por isso, professor, essa exploração de sementes, por exemplo, não precisa ser durante as safras, né? Você pelo pode contrário, explorar o ano todo. exatamente, depende da fenologia. Uhum. Certamente não na época da colheita da madeira, porque na época da colheita da madeira vai todo mundo para lá. É esforço concentrado. Você tem uma janela de 3 meses, 3 meses e meio. Sim, sim. Então, quando chegou a hora, vai todo mundo, é esforço concentrado, todo mundo lá, né? E peão é peão. Peão é polivalente. O peão que faz a picada, é o peão que faz a planejamento da arraste, é o peão que colhe semente, é o peão que colhe plântula e planta jovem, o peão é peão. Ele sabe, é polivalente. Né? Então, é, então, voltando lá, a questão do cipó, porque isso é importante. Tem gente que recomenda já cortando. É possível você tomar essa decisão. Mas tem que saber o seguinte: aquilo que o cara fez de cortar todos os cipós, teoricamente, aparentemente, foi uma coisa favorável para a floresta, mas não foi. A gente não sabe. Por quê? Porque os bichos, como tem a floresta é mega diversa, os bichos, eles não podem viver só. Imagina um bicho que vive de comer flor de taxi preto. Só vai. Ele só flore uma vez na vida, depois morre. Sabe como? Então, pô, os bichos, em geral, não quer dizer que não tem associação específica. Por exemplo, taxi mesmo. Taxi. Taxi, o nome é taxi, né? Desculpe. Mas o gênero é Taxigalha. Tem várias espécies de Taxigalha. E essas espécies do gênero Taxigalha, elas têm uma associação com uma formiga, chama Taxi. A gente chama de Taxi também. Sabe como? Inclusive é uma pegadinha, um batismo, no qual eu fui batizado logo que eu cheguei no mato. Você tá querendo mostrar serviço, tá com o terçado na mão. Aí peão diz que, pô, ali tá meio ruim e tal, não tô conseguindo ali. Aí tu vai lá e senta o terçado na varinha, as varinhas finas assim, ó. Tu senta, aí o que a formiga faz? A árvore tá coberta de taxi. Elas se jogam lá de cima e sai te comendo. Sai te ferrando, sai te ferrando. Pá! É um bom batismo, é um bom batismo. Então a formiga taxi e a espécie também chama taxi. A árvore chama taxi. Taxi preto, taxi branco, taxi amarelo, taxi vermelho. Tudo tem associação com uma formiga. Aí essa associação é direta mesmo. Mas em geral não tem isso. Uma espécie com uma espécie. Não. Em geral, os bichos eles têm que ser eles comem um monte de coisa. Cada hora come o que está na flor, o que tá na flor, o que está no fruto, o que está dando. E precisa de uma área grande, por exemplo, aquela floresta ali do norte do Amazonas, no norte de Manaus, que tem aquela floresta submontana, não é? Pirambeira, subindo e descendo pirambeira, pirambeira e descendo, até no caso ali, pode ter mais estrada. Em geral, você pode ter só 1%, não vou chamar, 1% de área aberta em estrada, em infraestrutura. No máximo 1%. No caso de lá, 1,5%. Justamente por causa disso. Porque floresta submontana, floresta densa submontana, é só subindo e descendo pirambeira. Aí tem que ter mais seção de estrada entre curvas de nível, para você não fazer pirambeira subindo e descendo. Então lá pode ter uma porcentagem maior de área e infraestrutura, não é? Então, mas aquela floresta ali é uma floresta particularmente pobre. Um estudo foi feito comparando grupos de guaribas, acho que foi só um grupo, né? Uma família ou duas, sei lá, de guariba. Guariba é o bugio, cebus apela, no Amazonas, naquela área ali no norte de Manaus. E ali no Lago de Tefé, onde tem aquele manejo ecológico, manejo comunitário lá de Mamirauá, então, a área de um grupo de guariba no norte de Manaus, em função da floresta, da capacidade de suporte do meio, era 5 vezes maior do que a área lá da Flona de Tefé. Da Flona, da Flona de Tefé. Então, 5 vezes maior a área. Por quê? Porque a floresta é mais pobre.
Tem floresta que é rica para danar, tem floresta que é mais pobre, e aí os bichos precisam de área maior. Mas de qualquer jeito ele tem que se alimentar e ele tem que ser polivalente, ele tem que comer de tudo. Se ele for muito seletivo, ele tá meio no sal. Então, quando você corta todo o cipó, você não sabe o que você está prejudicando no seu polinizador, no seu dispersor. Você não sabe a moedinha da desgraça que você botou no cofrinho do futuro. Sabe o que é? Você não sabe. Então não se faz isso. Se corta, a gente não tem esse conhecimento. A gente não tem conhecimento. Algumas espécies já têm um pouco de conhecimento, mas a gente não pode mexer. E nem pensar, pessoalmente, eu acho que nem pensar em modelagem, mas nem pensar, cara. Só Deus. Só Deus. Modelagem matemática, para dar floresta, pô, é bobagem mesmo, eu acho. É a minha opinião. É uma boa discussão, eu gosto muito dela. Mas a minha opinião é uma concluindo, a minha opinião é uma bobagem modelagem, não serve. A não ser para coisa bem específica, mas é para brincar de Deus assim na floresta, vou tirar todos os cipós, aí o bicho vai comer aquele outro. A gente não sabe. A gente não sabe. Então, cortar cipó, eu estou falando tudo isso para falar da questão da importância do cipó. Ele não tem importância relativa em termos de área basal, tem uma importância absurda em termos de biomassa aérea e a gente não tem domínio para sair cortando cipó. Então a gente corta cipó, inclusive porque custa dinheiro cortar cipó. A gente corta cipó das árvores que a gente vai abater. E esse cipó das árvores que a gente vai abater, quanto antes a gente cortar, melhor. Desculpa. Por quê? Porque tem cipó que apodrece rapidinho, tem cipó que não. Tem pessoa que morre, mas não apodrece. Sabe como? Um estudo feito pelo Amazon, depois de um ano, tem que cortar no mínimo com um ano para ele passar uma seca e uma chuva. Umidade e morto e com umidade para apodrecer. No mínimo um ano, mas depois de um ano, tinha, eu acho que 40% ainda de cipó firme e forte. Depois de um ano. Então, no mínimo um ano. Se for melhor. Professor, Oi. em termos operacionais, assim, você corta mais ou menos na altura do operador lá, né? O Exatamente. cipó. Ergonomia, Aham. na altura do operador. O terçado, o facão que se usa lá chama terçado, é um facão grandão assim, que a ponta Aham. dele é mais larga, não é? É justamente isso, para cortar vareta, cortar coisa fina. A ponta do terçado, o fio é bem fino, né? Para cortar cipó, mato fino. Mas E conforme vai o, chegando e- perto do cabo, aí vai ficando com coisa grossa, justamente para você cortar varinha, vareta, para você cortar. aham. Funciona como machadinha a parte de baixo, parte mais para perto da mão, né? É, Beleza, beleza. e é isso. Aí é isso, é só separar ali. Só separar ele. Claro, se for um cipó figueira, por exemplo, não, apuí. O apuí é um cipó. Ele é um cipó, ele vai subindo assim, ó. Aí vai dando em volta da árvore, não é? É um cipó. Vai ficando em volta da árvore assim, ó. Aí depois ele vai engrossando e vai estrangulando a árvore. Aí depois ele estrangula a árvore, ele mata a árvore, porque aí não, por isso chama apuí mata-pau. Aí daí ela não desce mais o floema, não desce. Mata a raiz, aí mata a árvore. Aí a árvore vai apodrecendo. Aí depois fica só aquela espiral assim, ó, com a árvore que tava ali dentro já quase podre, ou toda podre, já toda apodrecida. Depois ele apruma, ele fica reto. Aí depois vira uma árvore absurda, é uma das maiores árvores da Amazônia. Vem de um cipó, o apuí. É uma figueira. No caso do apuí, se você cortar ele e não separar, ele vai emendar de novo. Como? Apuí é barra pesada. Aí tem que cortar mesmo, tem que separar. Senão emenda. Aí daí. E é isso. Então, é isso. Aí não, mas aí você podia perguntar, pô, mas quanto tempo demora para ele fazer isso? Pô, sei lá, 100 anos, 200? Faço a menor ideia, nunca contei. Ué, como é que sabe que acontece isso? É, porque você vê ele, quando você anda no mato, você vê ele em várias etapas. Acaba vendo. Sabe como? Por isso que a gente pode dizer. Mesma coisa, clareira. Como é que a gente sabe? A gente acompanhou alguma clareira? Em geral, não. Só aqueles malucos que ficam trabalhando com sucessão secundária. Mas a gente vê, né? A floresta, na verdade, é um mosaico de estágios sucessionais distintos, né?
Então você vê nos diferentes estágios quem é que manda, quem é que passa a peteca, né? Secundária precoce, secundária tardia, pioneira, essas paradas assim. Quais são as espécies que se comportam, né? Então tá beleza. Então, core de cipó. Ó, tudo isso para embasar a questão do core de cipó. Não é simples. Não é simples, é uma decisão que tem que ser tomada. Eu espero que eu tenha sido claro, tenha deixado bem claro Sim, sim. a complexidade. Bom, beleza. Então, aí, como ainda na minha fase de pré-exploração 2, eu já fiz ali no escritório, no SIG, no ar-condicionado, cafezinho, tô cansado, levanto, esfrio a cabeça um pouco, vou lá, faço o buffer de 250 metros, faço o buffer de 300, não ficou bem distribuído, faço de novo, edito o shape, mexo pra lá, mexo pra cá, apago tudo, porque eu tô no escritório, tô com ar-condicionado, cafezinho, porque depois que eu vou botar pro mato, depois que eu fechei isso e passei pro mato, aí os caras vão começar a trabalhar ali. Então, corte de cipó já é para fazer o quanto antes, né? Se não foi feito antes, então já está na hora, definiu a destinação das árvores, então já aquelas que vão abater vão para o chão, para cortar o cipó dela. E depois, demarcar a estrada na floresta. Aí é a parte de demarcação de estrada na floresta. Nós vamos ver cada etapa dessa com calma, certo? Mas eu só estou dando uma geral assim. Por quê? Porque tem que ter a noção do todo para poder ver no específico, mas ver a importância dele. Como eu já falei, é uma sequência de procedimentos e a qualidade de uma determinada etapa é restrita pela qualidade da etapa imediatamente anterior. E a qualidade de uma etapa vai restringir a qualidade da etapa posterior. Então, uma etapa de cada vez, mas tendo a noção do todo, do conjunto, da sequência, não é? Então, já manda a peãozada para cortar cipó, demarcar a estrada na floresta, e aí é uma equipe que demarca a estrada, a gente vai ver também. É muito simples de fazer, demarcar a estrada na floresta, com fita. Demarcar pátio, ato contínuo, demarcar a floresta, estrada e pátio, ato contínuo. Aí depois, aí chego ao TEX, autorização de exploração. E os respectivos créditos no sistema DOF, no SysDOF, tá certo? Eu recebo a autorização de exploração e os créditos. É tipo uma. Então, eu tenho uma conta que eu acesso igual banco. Igual banco que eu acesso o meu dinheiro para pagar e tal, é assim mesmo. Eu transfiro o crédito em madeira para a serraria que eu estou vendendo. Ou para, se for CGC diferente, mesmo que seja da mesma empresa, mas CGC diferente. Bom, então eu transfiro o crédito da floresta, do manejo, para o crédito na empresa, para ela poder comercializar. Esse é que é a grande engenharia do processo, não é? Porque daí, em vez de eu ficar andando no mato, imagina eu ficar andando num lugar do tamanho da Europa ocidental, porque no mato, sem acesso, sem estrada, estrada de chão, por chuva, por mato e tal, querendo fiscalizar a cara que tá derrubando árvore de forma ilegal. Ô louco, nem pensar. Eu tenho pela imagem de satélite, né? Eu sobrevoo, eu vou lá na serraria, cadê os teus créditos? Essa madeira toda que tá aí. Hoje em dia, então, com drone para fazer censo não serve, porque ele não tem autonomia para isso, as áreas são muito grandes, aí não dá. Mas drone para fazer volumetria em pátio, perfeito. Perfeito, inclusive tem sistema já feito, você já compra o pacote, você bota a régua lá com gabarito, tira foto, tem várias formas de você cubar o pátio inteiro, pra você calcular a volumetria do pátio inteiro. E aí o cara tem que ter no sistema, a serraria tem que ter no sistema DOF o crédito equivalente àquele volume que ela tem lá no pátio. Então é muito mais fácil de fiscalizar. Você como? A madeira, ela tem que parar numa serraria. Ela vai ter que parar, a tora vai ter que parar na serraria. Então não tem que ficar andando no meio do mar, tem que ficar andando na serraria. O sistema é bem inteligente. Beleza, então eu obtive a Altex no sistema DOF lá. E aí depois, aí entrar a exploração. Aí aquelas estradas que foram sinalizadas eu vou construir, com trator de esteira ou com track skidder, né? Aí vou construir pátio também, ou com trator de esteira ou com track skidder. Aí depois fazer o abate
e o destopamento, aqui tá errado, abate e destopamento. Eventualmente o traçamento. Em geral eu não traço. Só quando a árvore é muito grande, aí eu traço. Eu divido ela. Mas se eu puder, eu não traço. Eu também, a forma mais moderna do arrasto, a gente vai ver tudo isso. Arrastar uma tora de cada vez. Antigamente não, se fez em Curuaúna, na Plana Tapajós, se fez usar cabo de aço. Cabo de aço principal, depois estropo, que chama estropo, com castanha, para pegar no cabo de aço principal, aí puxar um monte de toro ao mesmo tempo, é um arregaço na floresta, não vale a pena. O melhor mesmo, o mais produtivo, é o skidder que vai lá, é um skidder de pinça, embora tenha cabo também, para pegar uma árvore, eventualmente puxar uma árvore que está na pirambeira, puxa ela para perto, mas é um grape skidder, né? O grape, né? Lembra de exploração? Grape skidder. Suspende a testa dela, a parte mais grossa, lógico. Suspende a testa dela e vai embora. Deixa no pátio e volta para pegar outra. Faz só assim. Então, como o skidder faz uma viagem ele só leva uma tora. Então, vale a pena ele levar o máximo possível. Só que, às vezes, a tora é grande demais. O skidder faz curva, mas a tora não faz. Aí ela acaba batendo nas outras, fazendo arregaço. Então, eventualmente, quando é que é eventualmente? Quando tem assim mais de 20, mais de 18 a 20 metros. De 18 a 20 metros do comprimento do fuste, aí traça ele, secciona. Então aqui, traçamento é eventual. Se puder ser evitado, não fazer. Eu não sei se eu estou falando muito depressa, não é para você acompanhar, me fazer parar se eu estiver falando depressa, mas é para você entender o que eu estou falando, mas a gente vai ver cada etapa dessa, uma de cada vez, tá beleza? Tranquilo, professor. Então, faço o abate do traçamento, aí depois que eu fiz cada uma dessas coisas aqui, cada uma dessas coisas da atividade anterior e posterior é um formulário que já está lá no Google Drive, está lá ou está no Google Drive ou está no SIGA. É um drive lá com os formulários do monitoramento. E está lá também, você achou, me lembro de você ter falado, do Lucas Madureira. Lucas Madureira não. Achei sim, O achei as Rafael duas, Sampaio. professor. Aham. Rafael Achei as Sampaio, duas. que fez coisa com aqueles formulários lá, o monitoramento. Né? Daí, o formulário de um é o planejamento do outro. O relatório de um é o planejamento do outro. Então, o cara pega o relatório do abate, o relatório do abate diz as árvores que foram abatidas, as árvores que não foram abatidas porque estavam ocas, e para que lado a árvore caiu e se ele traçou ou não. Isso é um mapa, é um desenho que ele faz. É desenho, é só desenho. É o nome dele, a motosserra que ele está usando, a hora que começou, a hora que acabou. Pronto. Aí é um desenho lá. Aí daí, só falar uma parada. Não. Aí, com esse for o relatório, não o mesmo. O relatório dele vai lá para o escritório vai ser digitalizado, depois vai ser impresso para o pessoal do planejamento do arrasto. Vai pegar aquilo e vai planejar baseado naquelas árvores que tem ali para serem arrastadas, né? Aí eles vão planejar o arrasto. Tudo é planejado baseado no anterior. Pô, é muito maneiro. Muito simples de fazer. Feijão com arroz, assim, cara. Muito maneiro. Aí daí aí vai rolar o arrasto, né? Planejamento do arrasto, que é distribuição de fita no mato. O operador de máquina não decide nada, ele segue fita. Né? Aí depois o arraste. Aí depois a pós-exploração. Operação de pátio, que é operação de pátio? Arrumar a tora, porque é feito a frio. Agora, como você já fez exploração, sabe a diferença de a frio e a quente, né? Então, o arraste e o carregamento, em geral, é a frio. Primeiro arrasta tudo, depois que todas as toras já estão arrastadas e amontoadas no pátio, arrumadas no pátio, é que começa a operação de transporte. O caminhão não fica cruzando com o skidder, não. Aí a operação de pátio que é isso, é arrumar a tora, medir, fazer o romaneio. Aí arrumar, eventualmente traçar, cortar a ponta, né? Porque não vai caber num caminhão de transporte, no caminhão, se for o caminhão, sei lá. É muito comum um caminhão, Romeu e Julieta, é o que é mais comum, Romeu e Julieta. Que a gente já sabe lá de transporte o que é, mas se não lembrar, me fala.
Aí depois aí transporte e aí tratos silviculturais. Nesses tratos silviculturais aqui, qual que é o trato silvicultural? A gente pode falar de vários. Tem experimentalmente um monte de gente faz. O Instituto Floresta Tropical faz trato silvicultural, repovoar clareira com espécies comerciais. A Embrapa faz experimentalmente. Embrapa, o INPA faz experimentalmente. Museu Geld, cara, o Samuca morreu. Faz experimentalmente, mas nem pensar, nem pensar. Primeiro, o cara vai ter que provar que é viável. E a gente não tem essa informação. A gente não tem informação nem do custo disso. Então, nem pensar em traço tricolor. Deixa a floresta, cara. Pega leve nela. Pega o máximo possível, arregaça o máximo possível dentro da resiliência do sistema. Com todo o cuidado do mundo, mas o máximo possível. E depois deixa ela quieta. Ela sabe como fazer. Sabe como? Ela sabe como fazer. Aí daí deixa quieto, só monitora a floresta, não é? Monitora a floresta no desenvolvimento, né? Onde é que, para eu saber quando é que para eu aferir o meu ciclo de corte. Aí depois, em termos de proteção florestal, caça e pesca, que aí é um problema, a gente vai tratar disso. A invasão, que é outro problema, a gente vai tratar disso também. E fogo, aqui é técnica. Aqui são formas de caça e pesca e invasão, a gente tem formas de atenuar. Né, diminuir o impacto, né, diminuir o risco, mas não tem como controlar. Não tem como controlar. Agora, fogo tem. Só pega fogo na minha mata se eu deixar, se eu vacilar. Se eu não vacilar, não pega fogo. Se eu não vacilar, não pega fogo. Aí depois acampamento, que é um item super importante. Antigamente ninguém dava atenção para isso. O acampamento era só na época da safra mesmo, chegar lá e arregaçar. Hoje não. Hoje não, a gente vai ver isso. E aí o acampamento tem que ser confortável. Tem muita gente que fez bobagem no acampamento, fez acampamento de alvenaria, cara. Gastou um monte de dinheiro, cara. Acampamento com madeira serrada, pô, cara. Um canto que você não consegue ficar dentro, de calor, cara. Tudo fechado, não tem nada a ver isso, a gente vai ver. É barato. E você também não pode caprichar demais no acampamento, que acontece com algumas empresas, para ficar bem na fita e ficar bem na certificadora. E aí, cara, as unidades profissionais são grandes, vão ficando cada vez mais distantes, aí o cara fica com preguiça de sair, fica adiando. E aí a peãozada perde um tempão para chegar na área de trabalho. E depois um tempão para voltar de lá também. Não tem nada a ver. O acampamento tem que ser barato, confortável, agradável. Você tem tudo no mato para construir ele de uma forma muito legal. Lembra da lona? Lona é uma das poucas coisas que você vai precisar de fora. Claro, martelo também, boca de lobo, tá. Mas é uma pouca coisa pra fazer aqui de fora o escritório. Fora o escritório. Mas a gente vai ver isso com calma, tá certo? Tem técnica também, né? Alojamento, um alojamento confortável, cozinha, opa, higiene, né? Banheiro, com certeza, não é ir lá no mato, cagar no mato, de jeito nenhum. Banheiro decente, com caixa de descarga, torneira, pia, né? Escritório, lazer. Aí a segurança. Primeiros socorros, EPI, a gente vai ver, e monitoramento do desenvolvimento da floresta e monitoramento das atividades. Monitoramento do desenvolvimento da floresta, Lucas Madureira. Monitoramento de atividade, João Rafael. Tá certo? Tá, beleza. Então aqui são as atividades que a gente vai passar, já falou de tudo isso aqui. Vamos embora. A gente não vai ter prova, a gente não vai fazer prova. Essa aqui é só para constar. Vai fazer só uma redação no final, dizer o que aprendeu, o que mexeu. Vamos só olhar isso aqui. Eu não peguei ainda. Já era, 2020 já era para ter saído, mas não saiu, cara. Só se saiu agora, recentemente, da FAO. Era para ter saído. Ó, de 90 a 2000, de 2000 a 2010. Era para ter de 2010 a 2020, mas algo aconteceu com a FAO. Várias coisas estão acontecendo com a FAO. E não saiu. Saiu uma publicação que eu vou mostrar, mas é só politicamente correta, não tem mais a estatística que a gente pode ver aqui. Aqui é bom fazer ampassando, depois pode olhar com mais calma, só para olhar assim os continentes, ó, Europa, América do Sul, América do Norte, África, Ásia, Oceania, América Central. E olha só, a área de floresta, então o absoluto, porcentagem da área total coberta por floresta, da área total de cada continente, tá certo? A área por mil habitantes, a área de floresta por 1000 habitantes,
Tá vendo? Tem áreas que tem mais floresta, tem áreas que menos floresta, mas aí já é relativo à população. Tá certo? E a variação anual da cobertura florestal. Veja que, no caso da Europa, tinha de 1990 a 2000, teve um acréscimo de 877 mil hectares. De 90 a 2000. De 2000 a 2010, um acréscimo de 676 mil hectares, a Europa. Já a América do Sul, nós e a África, olha quem são. Somando o desmatamento da América do Sul com o desmatamento da África, ou seja, os dois terceiros mundão aqui, é quase o desmatamento mundial. Olha só, olha só. Um monte de gente está recuperando o seu patrimônio, o seu patrimônio florestal. Olha aqui a Ásia. Olha aqui a Ásia aqui, China. Olha aqui, olha, ó, 2 milhões de hectares, 2 mil milhões, 2 mil, né? 2 milhões de hectares, né? Tem gente que está recuperando, tem gente que está acrescentando, ó, Caribe, América do Norte, olha aqui, ó, América do Norte, Europa. Quem é desenvolvido está recuperando seu patrimônio florestal. E quem que está fazendo arregaço? A África e a América do Sul. Quem pega mal? A África e a América do Sul. E aí, se a gente dá um zoom na América do Sul, ó, pegando os países, né? Um país e área, não, América do Sul, aqui só da América do Sul, dando um zoom na América do Sul. Ainda falta 2010. E aí você vai ver, cara, quem que é o grande responsável pelo desmatamento na América do Sul? Ah, quem que será? Quem Mais de que pega mal? 50%. Quem que pega mal? Quem que tá pegando mal? Calma. Puxa vida, né? É de ficar com vergonha, né? Aqui, de 90 a 2000, só esse absurdo aqui de quase 3 milhões. E não ficou. Diminuiu um pouco, mas não quer dizer nada, não. Estatisticamente, o gráfico vai flutuando, né? Então, a gente é que pega mal mesmo na América do Sul. Aí, isso aqui é o que saiu, 2018, 2020. Vou até olhar de novo, cara. Vou até olhar de novo se a FAO lançou, mas até há pouco tempo não tinha lançado. Mas isso aqui então, é o que ela lançou isso, o estado dos bosques no mundo, que seria um substitutivo dessa estatística aqui, mas não é. É mais conversa politicamente correto, é mais conversa fiada e pouco número. Para subsidiar o planejamento, a discussão. É pouco número, é mais conversa. Mais conversa fiada do que. Vale a pena ter para consultar. Eu botei lá. Se eu não botei lá, é fácil de achar isso na internet, na página da FAO. Esse aí, professor, acho que o professor Luiz Mauro, quando eu fiz política, ele tinha comentado sobre isso. Ah, tá beleza. Ah, sim. Luiz é o meu grande amigo. Inclusive, ele é padrinho do meu filho mais velho, né? Gosto bastante dele, professor, da aula dele Aham. também. Ele é padrinho, ele é padrinho do meu filho mais velho. Padrinho de batismo mesmo. É, do meu filho mais velho. A minha primeira mulher, que infelizmente já morreu num acidente de carro, ela era casada com a ex-mulher do Luiz Mauro. A gente era concunhado. Caramba, É, que legal. ele foi meu chefe no INPA. Quando eu trabalhei no INPA, ele era meu chefe, ele era chefe do departamento de silvicultura. Então, é isso. Então, essa coisa aqui. Provavelmente o Luiz deve falar bem disso, ele é meu grande amigo mesmo, a gente tá sempre conversando, mas eu não gostei disso, não. Eu tenho outra pegada. Aí, daí, então, aqui nós temos nossos biomas, aqui, só de lembrar, né? Nós temos 6 biomas. Eu já falei que eu estava conversando com um colega de mestrado, que ele era da Califórnia. E ele falou assim, cara, é impressionante no Brasil. Você tem um país, cara, quase do tamanho dos Estados Unidos, né? A parte continental, né? A parte do Alasca, tirando o Alasca. É um pouco menor do que os Estados Unidos, tirando o Alasca, né? E tem 6 biomas, né? E tudo tropical, né? Tudo cheio de energia, né? E tem só um currículo de engenharia florestal. Olha que absurdo. Tem biologia, por exemplo, dependendo da universidade que você estuda, tem especialização no nível de graduação, já tem especialização da biologia. Tem em agronomia também. Agronomia da rural, se não me falha a memória, tem 3 especializações no nível de graduação. Você tem que, no ciclo profissional, você tem que escolher se você quer fitotecnia, engenharia rural
ou tecnologia de alimento, na graduação da agronomia, no nível da graduação. Engenharia florestal, não. É um curso só que mexe com um monte de coisa e é o mesmo curso para todos os biomas. É um absurdo isso. Um absurdo. A rural tinha que ser de acordo com o bioma ou de acordo com a demanda, né, do profissional. Por exemplo, a demanda do profissional da rural, em geral, qual é? Floresta plantada e Mata Atlântica, recuperação ambiental, essas paradas lá de recuperação de floresta, de área degradada. Acho que eu imagino, eu chuto isso. Não, estou chutando aqui. Não tem esse número. Mas ele falou, esse cara chama Robert Miller, ele falou, pô, um engenheiro florestal formado na Califórnia, ele não serve para trabalhar no Colorado, sabe como? Ele não serve. Ele não vê nada daquilo. Sabe como? É isso que a gente tinha que fazer mesmo. A gente não tem moral, cara. Nem aquilo que a gente sabe a gente aplica. A engenharia florestal, olha só. Tá duvidando? Então olha aqui, ó. É só olhar aqui. É só olhar aqui. Pronto. O número não me deixa Aí mentir. tá o resultado, né? Pode ser. Então, a gente precisa ter engenheiro florestal, primeiro que bata no peito, né? Sou engenheiro florestal. Sou engenheiro florestal. Segundo, a gente tem que ter engenheiro florestal em comando em posto de decisão, não é? Para você ter uma ideia, a gente teve um engenheiro florestal governador de estado, que inclusive colocou como secretário de floresta, tinha a Secretaria de Extrativismo e Floresta, aí dividiu. Não. Extrativismo vai ficar no lugar, que é o pessoal do não madeireiro, aquelas coisas assim, que é um preconceito danado com os outros recursos da floresta. Eu não distinguiria. Mas tudo bem, ali distinguiu. Foi até, naquele momento, foi uma coisa relativamente acertada. Então, aí tá, Secretaria de Extrativismo, Biodiversidade e Extrativismo, uma coisa assim. E a Secretaria de Floresta. Na Secretaria de Floresta, um engenheiro florestal. Na Secretaria de Extrativismo, aí acho que ela era sociólogo, biólogo, não sei, mexia com pobre, com artesanato, com me ajude aqui, por favor, me dá dinheiro, essas coisas assim, de pedinte, que é um absurdo o que faz com os outros recursos na floresta, com esses outros recursos, tem dinheiro para danar ali, desde que seja um engenheiro cuidando. Mas aí na Secretaria de Floresta, ele botou um engenheiro florestal. Foi até uma coisa muito maneira. Primeiro, esse engenheiro florestal era formado aonde? Na Rural do Rio de Janeiro. O governador, engenheiro florestal, formado na UNB, governador do estado. Governo da Floresta. Separou e botou a Secretaria de Floresta para um engenheiro florestal formado na Rural, Carlos Ovídio Duarte Rocha, vulgo Rezende. E ele quando dividiu, aí a menina falou, e agora? Porque tinha um monte de projeto, um monte de dinheiro, um monte de gente, né? Como é que vai dividir isso? Como é que vai dividir isso? Sabe o que o Carlos Ovídio fez? Ele era engenheiro florestal. Ele falou, pode ficar com tudo. Eu não quero nada. Caraca. Pode ficar com tudo. Pensou que fosse maior quebra-pau. Pode ficar com todos os projetos, todas as pessoas, tudo. Pode ficar com tudo. Engraçado, cara. Mó fera. Engenheiro florestal formado na rural. Então, se a gente tiver engenheiro florestal, se tiver engenheiro florestal em comando de decisão, infelizmente, por causa de movimento ambientalista, por causa de ONG, King ONG, ele não conseguiu deslanchar o quanto ele poderia deslanchar. Porque toda empresa que ele grande que ele colocava lá no Acre, né? Isso foi no Acre, o movimento ambientalista, nacional, internacional, ficava batendo. A empresa madeireira do mal, pô, ele sozinho. Pô, mas ele desenvolveu bastante. Tem um monte de gente boa que foi formado por ele lá. Um monte de gente boa. Inclusive um que agora é até concessionário das concessões florestais. Começou lá com o Carlos Ovídio, na Secretaria de Floresta. Precisa de ter engenheiro florestal em posto de decisão. É isso aí. Aí, aqui então, aqui é desmatamento. Na coisa já podia ter dado uma atualizada aqui, mas só vou mostrar a desgraça, não é? Aqui também 2002, 2003, 2003, 2009, 2009, 2010, aqui é estimativa, porque também falta dado. A gente ficou muito tempo sem dado, antes tinha informação, depois a gente perdeu informação, 2010, 2011, uma vergonha minha também, porque eu teria que ter atualizado isso, não sei como é que tá agora. E aqui é só para mostrar, olha aqui, ó, madeira para combustível, madeira para indústria,
madeira para combustível de silvicultura, madeira para indústria e silvicultura. Ó, floresta plantada, floresta natural. Olha a diferença de dinheiro. Floresta plantada, 8 milhões, 9 milhões de hectares. Floresta natural, olha só, 3 milhões e meio de quilômetros quadrados. A Amazônia tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, mas de floresta, meia floresta, 3 milhões e meio, mais ou menos. Mas olha só, o que a floresta natural, mais da metade do território nacional, produz em relação a 8 milhões de hectares. É bom, vale a pena ver aqueles slidezinhos para ver a área, né? Depois pode ver com calma, né? Isso é do IBA, né? Relatório do IBA. Também não está atualizado. Eu peguei agora o último relatório, podia atualizar esse gráfico aqui. Aí daqui eu também tenho de madeira ativa, tipo de produto do extrativismo. Ó, o que a gente tem aqui, ó, erva mate, que é no sul. Olha só. E a Amazônia? Meu Deus do céu, né, cara? O que tem na Amazônia? Açaí. Açaí, graças aos. Como é que chama os caras? Que marombeiro, não? Os caras que. Graças ao açaí aí. Que coisou assim, ó. A cássia negra, que também é do sul, patanino, é uma invasora, é uma exótica. Tá certo? A cássia negra é uma exótica. Aí depois, olha só. Que isso, cara? A floresta mais biodiversa do mundo, uma área monstruosa, cara. A gente só perde pra Rússia, que tem algumas dezenas de espécies, cara. A gente tem milhares, 10 mil estimativas só de espécie lenhosa, 10 mil espécies, cara. É uma vergonha isso, uma vergonha. Não é? E tem gente que ainda divide na madeireira. Não, eu gosto mais de não madeireiro. Aí daí, aqui, ó. Tendência de perda de cobertura natural nos biomas brasileiros. O Philip Fernicide, que é um americano que trabalha no INPA, é um dos caras que mais publica no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e é completamente contrário ao manejo florestal, à exploração de madeira. Eu acho, sinceramente, com todo respeito, eu acho que ele é contrário ao homem. Ele acha que o homem estraga a natureza. Não devia ter homem. Mas ele fez, uma vez ele publicou essa estimativa, pegando o desmatamento, a taxa de desmatamento, né? E aí, é só uma questão de tempo. O desmatamento reduziu. Que se dane. Reduziu o desmatamento, mudou a tangente da curva. Mudou a tangente. Se ela é negativa, é negativa. Uma hora vai acabar. Sabe como? Que é essa curva que está mostrando aqui. Tá beleza? E aqui é só para mostrar a nossa desgraça, que esse fluxo, né, do desmatamento foi até, eu parei em 2018. O fluxo em onda. Tem mais a ver com economia, daqui a pouco explode, aí tem toda aquela coisa mundial, aí tem aquela coisa lá, e o movimento de tentar de combater, mas a gente só vai combater quando botar engenheiro florestal para trabalhar. Só assim que a gente vai fazer o que os países desenvolvidos estão fazendo, que é até ampliando essa base florestal. A gente pelo menos poderia não diminuir. Já seria um grande lance, né? Aqui o desmatamento, você vai ver que Rondônia, Pará e Mato Grosso, que por sinal são os três que têm a maior quantidade de atividade madeireira, e que também é o maior desmatamento. Porque a madeira de desmatamento, né? Madeira de manejo é a menor parte. Aí depois do desmatamento na Amazônia, já vimos esse gráfico de uma forma, mas aqui a gente vê em fluxo. Mas isso aqui é só para comparar. Aqui a gente vê em fluxo, aqui diminuiu. Mas diminuiu. Diminuiu não me interessa. Diminuir não me interessa. Porque a tangente é negativa. Então a floresta vai acabar. Então não pode diminuir. Tem que interromper. Ou tem que crescer. Tem que ser uma tangente positiva. Mas aqui a gente pode olhar aqui assim, ó. É a mesma informação apresentada de forma acumulativa. Olha aqui o gráfico do desmatamento. Aqui é a mesma informação, só que aqui está mostrando ano a ano e aqui está mostrando acumulado. Pronto. Olha só, olha a tangente disso. Sabe como? Quase 45 graus, cara. Quase 100%. Quase 100%. Aqui também, aqui as nossas florestas. Olha só que engraçado. A gente tem um sistema nacional de unidade de conservação bem complexo. Bem complexo. Nós temos um monte de tipo de unidade de conservação. Mas a gente tem que resumir isso para poder apresentar para a FAO, porque a FAO junta isso do mundo inteiro, para poder dizer como é que estão as florestas do mundo, como a gente viu lá. Então a gente tem que botar em floresta de produção. Por que floresta de produção?
floresta nacional, floresta estadual e a área privada, sob manejo. Aí, proteção de solo e recurso hídrico, ou seja, APP. Conservação da biodiversidade, aí estão as review da vida, as unidades de conservação e proteção integral, serviço social, área indígena, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, a gente bota tudo aqui. Aí multiuso, o multiuso é APA, né? Área de proteção ambiental. Né? E outras. Isso sim, todo mundo tem que apresentar essa informação, o Brasil também tem que apresentar essa informação dessa forma aqui, para a FAO poder juntar o mundo inteiro. Olha só, o Brasil e o mundo. Olha só, floresta de produção. Olha o Brasil. Olha o mundo. Pô, cara, a gente pega mal de todo lado que a gente vai olhar, a gente pega mal. A gente nem merece a floresta que tem. De todo lado, isso não está atualizado, mas não vai mudar muito, não. De todo lado que olhar, de qualquer lado que olhe, que ângulo, a gente pega mal. É uma vergonha. A gente não merece a floresta que tem. Não merece a floresta que tem. E a gente taca fogo e chora. E chora sazonalmente. Chora a perda de floresta, né? Muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia, né? Então tá. E mais, essa daqui que de produção aqui estão todas as florestas nacionais e todas as florestas estaduais. Quanto que a gente tem de floresta nacional em produção mesmo? Quase nada. Acho que nós temos umas 5 florestas nacionais em produção. O resto tudo está só no mapa. É floresta de produção? Está produzindo? Não. Não está produzindo. Então a situação real é pior do que está mostrando aqui. É pior do que está mostrando. Aí, função da floresta, aí, tá, isso aqui é só aquilo que eu já falei. Tá beleza? Isso. Então, aqui a gente já, mais ou menos, a gente já conversou sobre isso, né? Da várzea até a minha começou na várzea, a gente já conversei sobre isso, né? Depois Sudã, a Fundação Floresta Tropical, aí do extrativismo rudimentar ao empresarial e comunitário, né? Da guia florestal ao sistema DOF, que é muito mais moderno, o sistema DOF, né? Aí os diversos nomes, primeiro foi manejo florestal, depois manejo florestal sustentável, porque manejo florestal já começou a pegar mal. Aí depois ele chamou de bom manejo, depois chamou de manejo de impacto, de baixo impacto, depois chamou de manejo de impacto reduzido, porque teve gente que reclamou, não existe manejo de baixo impacto. Tá bom, então vamos chamar de manejo de impacto reduzido. Aí depois de manejo de precisão, e aí o Modeflora, que é o sistema lá de... Bom, não importa. Isso aqui é o nome variado, né? O nome fica queimado, aí arruma outro nome. Não adianta mudar o nome. Não adianta mudar o nome. E na prática, a gente só tem a pacote tecnológico para a Amazônia e para a Caatinga, que a gente vai ver os 2 pacotes. E aí a gente tem aí um problema sério, que é essa consciência ambientalista, que é um problema sério, contrário ao manejo florestal, porque tem a ver com preconceito, com discriminação, com ignorância, né? Falta de... Peraí. Opa, Lucas. Peraí, deixa eu te achar aqui. Há quanto tempo eu tô... Bom, tá gravado lá, né? Mas eu não tô vendo você tentando aqui. Beleza. Aqui. Apareceu. É... Deu uma queda de luz aqui em Seropédica, professor, mas Opa, já voltou. beleza. Eu espero que você não tenha perdido muito, mas de qualquer forma, tá gravado. Tá, beleza. Vai ficar lá, tá beleza? Pra gente não voltar atrás, tá beleza? Eu não sei onde é que você acabou. Mas aqui tá gravado lá, isso aqui é só conversa, né? É mais muro de lamentação do que conversa, né? Eu fico mais chorando uma água aqui do que... É a realidade, né? É a nossa Sim. triste realidade. A nossa carência de engenheiro florestal mesmo. Então, aí eu estava falando no final aqui, essa é justamente a consciência ambientalista, Ministério do Meio Ambiente. Essas coisas são muito ruins, cara, elas são hipócritas, são hipócritas. Só a existência do Ministério do Meio Ambiente, na minha opinião, é uma hipocrisia.
Por quê? O que tem dentro do Ministério do Meio Ambiente? O que tem dentro do IBAMA? O cara está no departamento da diretoria de licenciamento do IBAMA. Tem que licenciar a agenda azul, a agenda marrom e a agenda verde. Como que um cara vai saber disso? Sabe como? Para não ser hipócrita, cada ministério teria que ter a sua área de meio ambiente. Quem é que sabe mais do impacto da mineração de petróleo do que a Petrobras? É o departamento de meio ambiente da Petrobras, lá dentro do Ministério do Meio Ambiente. Quem é que tem que saber de mineração? Minas e Energia. Tinha que ter lá de mineração. Sabe como? Tinha que ter cada ministério. Agricultura, imagina. Adubo, veneno, pesticida, não é não? Adubo químico, poluição com adubo. Tinha que ter lá no Ministério da Agricultura. E aí nem cria o Ministério do Meio Ambiente. Para quê? Para comemorar o Dia Nacional do Meio Ambiente? Né? Isso é uma hipocrisia ridícula. E o pior é que bota a área florestal, que é a que menos causa impacto nisso tudo, dentro do Ministério do Meio Ambiente. Uma gaveta, o Serviço Florestal Brasileiro, ele tem um status de secretaria dentro do Ministério do Meio Ambiente, onde a maioria das pessoas viventes no Ministério do Meio Ambiente é contra a produção de madeira. Fala isso claramente? Não, não fala, mas é contra. É contra a produção madeireira. De floresta plantada, chama de deserto verde. E de floresta natural, chama dos madeireiros, destruidor de floresta, desmatamento, confunde. Desmatamento, exploração madeireira, confunde tudo. Moto servo, confunde tudo. Então a gente está realmente mal das pernas. Nosso destino não é legal, não. Não está legal, não. A gente está longe de melhorar. Aí vamos voltar aqui. Aqui tá, beleza. Aí, não, isso aqui pode esquecer, isso aqui só brincadeira. Já falamos sobre isso. Não vamos lá. Aí depois, já foi, método de avaliação, já vi lá, o combinado, breve história, fase do manejo florestal. Isso aqui a gente vai ver agora passo a passo. Tá beleza? Que é o plano de manejo, plano operacional anual, autorização prévia, análise técnica, o documento de origem florestal e cadastro ambiental rural. Isso aí a gente já tá. E aqui são as instituições normativas que estão lidando, mas o mais legal, nesse pacote tecnológico que você vai ver, né, que a gente vai ver nessa disciplina, te prepara para isso tudo aí. Te prepara para isso tudo, não vai ter problema. Só que, vai ter sim, você vai ter que chegar no estado, se você for no fazer plano de manejo na Floresta Nacional, aí você vai olhar a atualidade da legislação florestal do IBAMA, que é quem licencia a Floresta Nacional. Se você for trabalhar num estado, área privada ou floresta estadual, aí você vai ter que olhar a regra, a instrução normativa, ou a portaria, ou o decreto, dependendo do estado, é decreto, ou é portaria, ou instrução normativa, do estado especificamente. Mas o que você vai ver aqui na disciplina vai te preparar. Agora, vai ter algum detalhe. Por exemplo, como a gente vai ver, o cálculo do ciclo de corte varia de um estado para outro. A gente vai ver isso. A porcentagem de área permitida para infraestrutura varia de um estado para outro estado. A gente vai ver isso também em alguns exemplos. Tá beleza? Aí depois, o uso de banco de dados que a gente vai ver lá. A gente vai ver na parte teórica, beleza? Aí já o processamento aplicado, a gente não vai ver isso, não. A gente não vai ver. Isso aqui eu vou ficar devendo, a gente já tratou sobre o assunto. Tá beleza? E aqui para você baixar do IBGE o shape, tá certo? Da vegetação da Amazônia. Tá vendo? Aí aqui já foi. Aqui é para aquela calibragem que a gente usa em exploração florestal também. Tá certo? Só para lembrar. Ter uma ideia das áreas, né? E acabou aqui. Tá feito? Beleza. Tá beleza. Então, nós vamos dar 10 minutos de intervalo e voltamos para o banco de dados. Tá feito? Tranquilo.